Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 raças de cães pastores. Número 1. Australian Cattle Dog, boiadeiro australiano, Blue ou Red Heeler. É uma raça de cães oriunda da Austrália. A raça é utilizada desde sua origem para auxiliar na lida com gado bovino. Apesar de recente, ainda há especulações sobre as raças envolvidas nos cruzamentos que geraram este cão boiadeiro. Todavia, seu desenvolvimento iniciou-se junto à migração britânica na Austrália. O ambiente era totalmente diferente das Ilhas Britânicas, e um animal que se adaptasse àquelas novas condições era necessário. Várias tentativas de Thomas Holdmus Velbrook, que por 30 anos aperfeiçoou a raça, descrita pela primeira vez em 1902. Acredita-se que o boiadeiro australiano surgiu do cruzamento entre o dingo e o smooth collie ou collie de pelo curto, de pelagem mele azul, e que posteriormente teria sido acrescentado o dálmata e o kelpie australiano. O primeiro padrão da raça foi elaborado e aprovado em 1903, mas antes a raça já vinha participando de exposições por meio de um criador chamado Robert Kaleski na década de 1890. Um dos criadores pioneiros que se tem notícia foi George Eliot, que experimentou cruzamentos de dingo com colis de pelagem mele azul em 1840. É um cão rústico, de porte médio. Sua altura na cernelha varia em média entre 43 e 51 centímetros, machos e fêmeas, sendo os machos mais altos que as fêmeas. O peso gira em torno de 25 quilos. A raça possui duas variedades de pelagem, apelidadas de Blue Heeler, no caso dos cães de pelagem cinza azulada, ou, oficialmente azul mosqueado, e Red Heeler, no caso dos cães com pelagem avermelhada, ou, oficialmente vermelho salpicado. O Blue Heeler pode ter manchas maiores pretas, azuis ou marcação tan, padrão com marcas castanhas. O Red Heeler pode ter manchas grandes vermelhas, preferivelmente apenas na cabeça. O nariz é sempre preto. Os olhos devem ser sempre marrom escuro. Como uma característica no pastoreio, essa raça é conhecida por se especializar na técnica de morder ou mordiscar o calcanhar do gado bovino para movimentá-lo, herdando daí o apelido Heeler, que vem do inglês heel, calcanhar. Sua pelagem é curta, variando entre 2,4 e 4 centímetros de comprimento, com subpelo. Os filhotes nascem aparentando apenas a cor branca na pelagem, e com o tempo assumem a cor completa, seja azul mosqueado ou vermelho salpicado. Número 2. Kelpie. É um cão pastor australiano, de tamanho médio e vem em uma variedade de cores. O Kelpie foi exportado para todo o mundo e é usado para reunir gado, principalmente ovinos, bovinos e caprinos. A raça foi separada em duas variedades distintas, o Show ou Bench Kelpie e o Working Kelpie. O Show Kelpie é visto em exposições de cães de conformação em alguns países e é selecionado pela aparência e não pelo instinto de trabalho, enquanto o Working Kelpie é criado para a capacidade de trabalho e não para a aparência. Os ancestrais da maioria dos Kelpies eram cães britânicos conhecidos livremente como collies. Estes eram principalmente cães pretos ou castanhos muito escuros. As raças oficiais de collie não foram formadas até cerca de 10 ou 15 anos depois que o Kelpie foi estabelecido como uma raça, e o primeiro Border Collie reconhecido não foi trazido para a Austrália até depois da federação em 1901. Alguns collies foram importados para a Austrália para trabalhar no rebanho no início do século XIX e foram criados com outros tipos de cães geralmente com o objetivo de trabalhar com ovelhas sem supervisão direta. Durante grande parte do século XX e início do século XXI, afirmou-se que os Kelpies eram parcialmente descendentes de dingos. Em 2019, foi amplamente divulgado que um estudo genômico realizado por pesquisadores da Universidade de Sydney indicou que o Kelpie não tinha ascendência dingo, embora isso ainda seja incerto. Claire Wade, coautora do artigo do estudo, informou a Bill Robinson, autor de Origins of the Australian Kelpie, que ela nunca sugeriu que não havia sangue dingo na raça Kelpie, como informou a mídia. Wade explicou: os genes estudados em nossa análise foram especificamente escolhidos porque são esses aspectos dos Kelpies, as orelhas e as cores gengibre e creme, que levam a maioria das pessoas comuns a presumir a relação entre Kelpie e dingo. As evidências do nosso estudo comprovam de forma conclusiva que, pelo menos para essas características, não há evidência de relação a ser encontrada. O primeiro cão conhecido como Kelpie foi um filhote fêmea preto e castanho com orelhas caídas comprado por Jack Gleason por volta de 1872, de uma ninhada nascida em Vorrock Station perto de Casterton, de propriedade de George Robertson, um escocês. Este cão foi nomeado Kelpie em homenagem a Kelpie, um espírito aquático metamorfo mitológico do folclore celta. O Kelpie é um cão de porte médio, de pelagem macia, geralmente com orelhas em pé e aparência atlética. As cores da pelagem incluem preto, preto e castanho, vermelho, vermelho e castanho, azul, azul e castanho, castanho, creme, preto e azul e branco e dourado. O Kelpie geralmente pesa entre 14 e 20 kg e mede de 41 a 51 cm na cernelha. Eles podem atingir um peso máximo de 25 a 27 kg. Número 3. Pastor alemão. O pastor alemão ou lobo da Alsácia é uma raça canina proveniente da Alemanha. Em sua origem era utilizado como cão de pastoreio de rebanhos. Atualmente é mais utilizado como cão de guarda e cão policial, K9.
Na Alemanha, durante o século XIX, existiam 3 variedades de cães de pastoreio na região da Suábia, Turingia e Württemberg, respectivamente. Segundo relatos, estes cães seriam híbridos de lobos com cães trazidos a estas regiões. Especula-se ainda um possível parentesco com a raça pastor da Boêmia, que é bastante antiga, mas não há fatos que comprovem esta relação. Ao final do século XIX teve início, ainda que sutil, um movimento pela padronização dos cães alemães com a fundação da Philax Society em 1891, que reuniu também as variedades de cães pastores com este mesmo fim. Porém, a associação não teve sucesso, sendo dissolvida apenas 3 anos depois devido à discordância entre os criadores, já que alguns acreditavam que os cães deveriam ser selecionados pela funcionalidade, e outros acreditavam que deveria ser pela morfologia. Um ex-membro da Philax Society, o ex-capitão da cavalaria alemã chamado Max von Stefanitz, também ex-estudante da Escola de Veterinária de Berlim, adquiriu um cão pastor da Turingia chamado Hector Linksheim, que lhe cativou pelas ótimas habilidades para trabalho. Stefanitz mudou o nome de Hector para Orhan von Grafrath, e fundou em 1899 o Clube do Pastor Alemão que existe até os dias de hoje. Orhan von Grafrath foi o primeiro cão pastor alemão registrado e serviu como reprodutor principal e modelo para os cães pastores alemães. No início do século XX a raça começou sendo utilizada como cão policial e foi criado um teste conhecido como Schutzhund, para avaliar a qualidade dos cães para o serviço. Propagandeados como mensageiros, batedores e carregadores, os pastores alemães serviram ao exército alemão na Primeira Guerra Mundial, chamando a atenção dos exércitos inimigos, que levaram alguns exemplares consigo ao fim da guerra. Popularizados nos Estados Unidos e Reino Unido, tornaram-se celebridades da TV e do cinema, figurando em produções cinematográficas como Rin Tin Tin, ganhando também fama mundial como cão policial. No Brasil, a raça chegou por volta da década de 1920 pelas mãos de imigrantes alemães. O pastor alemão é um cão de porte grande. De acordo com o padrão da raça, os machos possuem entre 60 e 65 centímetros na altura da cernelha e pesam entre 30 e 40 quilos, enquanto as fêmeas possuem entre 55 e 60 centímetros na altura da cernelha e pesam entre 22 e 32 quilos. Sua pelagem, de subpelo denso e acinzentado, em questão de cor variem, pelagem bicolor marrom, avermelhado ou amarelado, com capa preta, pelagem bicolor melanistico, quase inteiramente preto com patas e outras marcas castanhas, pelagem unicolor totalmente preta, e pelagem sable, a gold, em suas infinitas tonalidades desde o cinza negro, ou prateado, passando pelo cinza dourado e o avermelhado, sendo as marcações podendo ser uniformes, em mantos ou encarvoados. Sempre deve possuir máscara preta e nariz preto. A pelagem na cor branca não é admitida no padrão oficial da raça, sendo considerada falta eliminatória. Alguns entusiastas suíços reuniram raros exemplares brancos e a partir deles desenvolveram uma nova raça que em 2002 foi reconhecida pela FCI como uma raça separada sob o nome de pastor branco suíço. A exemplo dos suíços, criadores americanos e canadenses também reuniram raros exemplares brancos e desenvolveram o pastor canadense, uma raça separada que possui reconhecimento apenas na América do Norte. O pastor alemão é reconhecido como o cão policial e militar mais bem-sucedido do mundo, sendo utilizado tradicionalmente nesta função ao decorrer de mais de um século, devido à sua grande inteligência e versatilidade. Embora, hoje esteja disputando espaço com o pastor belga Malinois. As linhagens de pastor alemão mais utilizadas no serviço policial e militar no mundo hoje são as linhagens de trabalho. O pastor alemão é ainda bem-sucedido como cão de guarda, cão de pastoreio, e em provas de obediência como Schutzhund, localização e agilidade, faro, guarda residencial e pessoal, já que seu adestramento não representa dificuldade para donos experientes. Número 4. Pastor australiano ou Australian Shepherd. O pastor australiano é uma raça de cão de pastoreio dos Estados Unidos. Desenvolvida na Califórnia no século XIX. Originalmente usado apenas como cão de pastoreio, o pastor australiano tornou-se uma das raças de cães de companhia mais populares da América do Norte. O pastor australiano descende em parte de cães pastores trazidos para pastorear rebanhos espanhóis na América do Norte já em 1500. Há algumas especulações de que esses cães incluíam o careia leonês, um cão pastor de montanha que pode exibir a cor dos olhos e a pelagem mero encontrada em muitos pastores australianos contemporâneos. Às vezes é afirmado que o pastor basco e o pastor dos Pirineus também estavam entre os ancestrais da raça. A raça como é conhecida hoje se desenvolveu na Califórnia no século XIX, como um cão de pastoreio de ovelhas para pastores californianos. Acredita-se que o pastor australiano tenha se desenvolvido a partir de uma variedade de cães de pastoreio importados para a Califórnia com importações de ovelhas, incluindo colis da Austrália e da Nova Zelândia. Foi desses ancestrais que a raça recebeu seu nome. O pastor australiano se espalhou da Califórnia por todo o oeste dos Estados Unidos, onde se tornou extremamente popular entre os fazendeiros que valorizavam as qualidades de trabalho das ovelhas da raça, bem como sua capacidade de lidar com gado e outros animais. Uma raça puramente de trabalho por mais de um século, o pastor australiano era praticamente desconhecido fora da indústria pecuária até meados do século XX, quando a raça foi popularizada por J. Lister, um artista de rodeio, em rodeios nos estados ocidentais com seus pastores australianos realizando todos os tipos de truques. Um clube de raça foi logo formado para promover a raça, o Australian Shepherd Club of America, e o reconhecimento do Kennel Club seguiu-se em 1979, quando a raça foi reconhecida pelo United Kennel Club. A raça foi posteriormente reconhecida pelo American Kennel Club na década de 1990 e mais tarde pela Federation Cynologique Internationale.
A partir do final do século XX, o pastor australiano tem sido cada vez mais visto em shows de conformação e se tornou um cão de companhia extremamente popular. Em 2019 foi classificado pelo American Kennel Club como a 15ª raça de cão mais popular nos Estados Unidos. O pastor australiano é descrito como inteligente, ativo, leal, protetor, brincalhão e adaptável. A raça moderna é predominantemente criada para animais de estimação. Apesar disso, muitos mantêm um forte instinto de pastoreio e não é incomum que cães de companhia da raça tentem pastorear crianças ou outros animais de estimação. Uma raça muito ativa, o pastor australiano é conhecido por se tornar destrutivo se não receber exercícios adequados. Número 5. Pastor holandês. O pastor holandês é um cão de pastoreio de origem holandesa. Eles eram usados por pastores e fazendeiros que precisavam de um cão versátil, com poucas exigências, e um cão capaz de se adaptar a uma existência dura e escassa. Quando o primeiro padrão da raça foi escrito em 1898, a pelagem poderia ser de qualquer cor, mas em 1914, foi decidido permitir apenas o tigrado para distinguir a raça do então semelhante pastor alemão e pastor belga. As raças eventualmente divergiram nas 6 raças distintas como são conhecidas hoje. No entanto, o pastor holandês permanece quase o mesmo cão que era há mais de 100 anos, distingue-se dos pastores belgas e pastores alemães pelos detalhes especificados no padrão da raça, principalmente da cabeça. Originalmente, a principal função do pastor holandês era de um cão de pastor no campo. Na fazenda, eles mantinham as galinhas longe das hortas, reuniam as vacas para ordenhar e puxavam os carrinhos de leite. Eles também alertavam os fazendeiros quando estranhos entravam no curral. Por volta de 1900, os rebanhos de ovelhas haviam, em sua maior parte, desaparecido na Holanda. As habilidades versáteis dos pastores holandeses os tornaram adequados para o treinamento de cães, que estava começando a se tornar popular. Eles foram então treinados e usados como cães policiais, cães de busca e rastreamento e cães guia para cegos. Eles são, no entanto, ainda capazes de pastorear ovelhas.